Aviso importante, a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 4. Você não gosta? Tantaidin disse, Senhorita San. Sussu olhava para ele com cautela. É engraçado pensar sobre isso. Tantaidin, sendo o legítimo marido de Ishiu, só podia chamá-la de Senhorita San. O casamento deles foi completamente por acidente. A antiga proprietária do seu corpo sabia que o sexto príncipe favorecia a sua meia-irmã, Yebing Shan. Ela ficou com ciúmes e teve uma ideia terrível. No banquete no palácio, ela drogou sua meia-irmã, querendo arruinar a sua reputação. Inesperadamente a droga não teve efeito no próspero filho ilegítimo do ministro e na meia-irmã, mas acabou afetando a própria antiga proprietária do seu corpo e Tantaidin. O que envergonhava ainda mais a antiga proprietária era o fato de que Tantaidin, claramente afetado pela droga junto com ela, não teve nenhuma outra reação além de ficar com o rosto vermelho. No final, foi Ishiu quem não aguentou mais e ordenou que ele a ajudasse. O jovem olhou friamente para ela, sem se mexer. Ele sentou-se no canto, com um olhar frio, assistindo a jovem se contorcer, a cantarolar enquanto puxava as próprias roupas. Por causa da sua própria virtude, a antiga proprietária relutou em se casar com Tantaidin. Sempre que ela se lembrava do olhar do jovem, sentia uma onda de vergonha. Como ele poderia ser assim? Olhando para ela com aquele olhar calmo, indiferente. Então esse casamento, no final das contas, foi uma armadilha que a terceira senhorita armou para si mesma. Mas isso não afetou a aversão da antiga proprietária do seu corpo por Tantaidin. Sussu também estava na mesma situação que a antiga proprietária. A antiga proprietária desprezava a origem humilde de Tantaidin, enquanto Sussu temia o seu poder malévolo capaz de destruir o mundo. Sussu perguntou, o que você está fazendo aqui? Tantaidin olhou para a atitude dela mostrando sua insatisfação e disse com uma voz rouca, o general disse que a imperatriz mãe me convocou ao palácio para ficar junto com a senhorita San. Meu pai disse que a imperatriz mãe o convocou ao palácio? Se a senhorita San não acredita, pode perguntar ao general. Sussu, vendo que ele não parecia estar fingindo, de repente entendeu a intenção do general Ye. Para garantir que a imperatriz não agrida Sussu, mas também para proteger a imagem da imperatriz, escolheram alguém para ser o saco de pancadas. Tantaidin é a pessoa mais adequada para essa função. Sua identidade é complicada e delicada, é um Zé Ninguém sem nenhum apoio, além de ser oficialmente o marido de Sussu. Se ele for punido, a imperatriz poderá salvar a face do sexto príncipe, mas Tantaidin provavelmente sairá disso com danos. O general Ye está apenas dando a Sussu um saco de pancadas pessoal. Sussu olhou para Tantaidin, seu rosto estava calmo, como se já estivesse acostumado. Parece que até já sabe qual é o seu papel. Sussu pensou em sua vida curta, ela simplesmente apoiou o queixo e perguntou a Tantaidin, você odeia a nossa família Ye? Não é apenas a família Ye, contudo, em todo o grande Xia, ninguém trata Tantaidin como uma pessoa. Mas isso já está como está. Se Sussu voltasse a este mundo um pouco mais cedo, ela poderia impedir tudo isso. Agora, só pode proteger-se do despertar do osso maligno no corpo do jovem. Ela está testando quão sombrio é o coração de Tantaidin. Tantaidin olhou para ela e disse, não. Sussu não acreditou nele. O despertar de uma besta maligna por natureza certamente exigiria o sacrifício de inúmeras vidas. Você é a terceira senhorita, me odeia tanto assim? Sussu não esperava que Tantaidin tivesse a coragem de perguntar a ela. Ela não precisava mentir. E se eu odiar? Por quê? Tantaidin perguntou. Ele podia sentir uma diferença vaga. A antiga Ishiu o desdenhava de sua própria identidade como príncipe refém. Mas a Ishiu atual, ele a viu sorrindo para Chuntão e Xixi. Odiar é apenas odiar. Por que precisa de um motivo? Ela não poderia revelar a ele qual seria o seu futuro. Tantaidin deu-lhe um olhar e ficou em silêncio. Se fosse a antiga Ishiu, ela nunca responderia às suas perguntas, nem sequer falaria com ele,
considerando-o como uma pessoa desprezível. Surpreendentemente, a partir da expressão dele, Sussu percebeu uma leve confusão. O jovem diante de seus olhos ainda não era o futuro rei demônio que aterroriza as pessoas. Ele era bonito e fraco, totalmente desprovido de qualquer poder ofensivo. Até mesmo o novato jovem discípulo da seita imortal Fuyao era mais poderoso do que ele. Tantai Jin tinha um ar de pessoa doente. Os tormentos dos últimos 2 dias quase o levaram à morte. Sussu pensou: se Tantai Jin entrar no palácio com ela novamente, provavelmente não sobrará mais nada dele. Pensando na noite passada, quando teve que cuidar da febre dele às pressas, ela ainda não tinha se recuperado, se sentia exausta. Volte e não me siga. Tantai Jin também não tinha a intenção de se desculpar com Yeshiu, mas Yeshiu não deveria ter trazido esse assunto à tona. Essa mulher é arrogante, mas também gosta de preservar sua reputação e sua vida. Teoricamente, ele deveria estar grato por Yeshiu ter ido em seu lugar enfrentar a Imperatriz Mãe. Sussu, vendo que ele não estava indo embora, pensou que ele não queria desobedecer o Yeshiao, então ela o provocou. Você era apenas um escravo e um empregado. Podia ser humilhado sempre que eles quisessem. Mas agora entrando no palácio com você só vai me envergonhar. Volte para casa e não me atrapalhe de ver o sexto príncipe. Ao ouvir essas palavras, Sussu viu um raro vislumbre de raiva fria nos olhos dele. Tantai Jin disse com firmeza: sou eu, que não sou digno, envergonhei a terceira senhorita. Dessa vez ele não hesitou mais, não a olhou novamente e voltou para casa. Completamente indiferente pela confusão anterior. Asterisco. Antes que Sussu chegasse ao palácio da Imperatriz Mãe, ela foi interceptada. Uma jovem vestida como uma garota rica segurando um chicote, estendeu os braços para bloquear o caminho de Sussu. Yeshiu, você empurrou minha cunhada na água alguns dias atrás e ainda ousa vir ao palácio? As sobrancelhas da jovem se ergueram enquanto ela encarava Sussu com uma aura ameaçadora. Sussu ficou confusa. Quem é essa pessoa? Ela não parece ser a meia-irmã gentil que é mencionada nos rumores. Chuntao, que sabia que a senhorita havia batido a cabeça, e não conseguia lembrar das pessoas corretamente, sussurrou em voz baixa lembrando: esta é a nona princesa, irmã do sexto príncipe. Após essa explicação de Chuntao, Sussu imediatamente entendeu. Havia muitas pessoas que odiavam a antiga dona do seu corpo. E essa nona princesa definitivamente era uma delas. A nona princesa era bem favorecida e não tinha um temperamento muito bom. Ela e a antiga dona nunca se deram bem. Antes, a antiga dona queria se casar com o irmão dela e até diminuiu sua atitude para agradá-la. No entanto, a nona princesa não deu importância a isso, sempre zombando, como se tivesse percebido os pensamentos da antiga dona com apenas um olhar. A antiga dona ficou envergonhada várias vezes e não conseguiu mais se aproximar da nona princesa. Mas a nona princesa adorava Ye Bingshan. Anteriormente, quando Ye Bingshan se casou com o sexto príncipe, a nona princesa veio se encontrar com a antiga proprietária de seu corpo especialmente para humilhá-la, deixando-a chorar de raiva. Desta vez, a nona princesa também veio para defender Ye Bingshan. A minha cunhada, esposa do sexto príncipe, tem uma constituição fraca. Você, mulher de coração venenoso, até a empurrou na água. Se não fosse o príncipe salvá-la a tempo, ela já teria morrido. Minha cunhada é gentil e doce, e não teve rancor contra você, mas eu não vou te deixar escapar. A nona princesa agitou o chicote e o chicote bateu no chão, fazendo um som nítido. Yeshiu, você tem muita coragem. Sussu não pôde deixar de dizer, embora sobrecarregada de problemas para todos os lados. Se é a sua cunhada, esposa do sexto príncipe que caiu na água, e até agora ela não disse nada, por que você está com raiva? Isso não é como se um cachorro estivesse pegando ratos, se metendo em assuntos alheios? Sussu estava realmente confusa com honestidade, mas a nona princesa sentiu que estava sendo ofendida e mostrou um rosto ainda mais feio. Pare de falar besteira, você está com medo de mim? A nona princesa lançou o chicote em direção a Sussu. Ela tinha um temperamento explosivo, e quando terminou de falar, o chicote já se aproximava. O pequeno eunuco à frente de Sussu rapidamente se colocou na frente para protegê-la. Oh, nona princesa, não é permitido fazer isso, não é permitido. Saia do caminho.
O chicote bateu no pequeno eunuco, e Sussu apertou os lábios. Respirando fundo, olhou para a nona princesa, balançando a cabeça. Eu não vou lutar contra você. Aqui é o palácio. E se o imperador e a imperatriz mãe descobrirem, o que faremos? Assim que ela disse isso, a nona princesa sorriu com desdém. Todos sabiam que o Império de Daxia tinha uma cultura de valorização das artes marciais. O imperador fundador ingressou ao caminho de seu império através das artes marciais, e desde então, tanto os nobres como os plebeus se orgulhavam de suas habilidades marciais. O forte era respeitado. Essa era a realidade mais evidente no Império de Daxia. O general Ye nunca perdeu uma batalha, então ele tinha uma alta posição no Império de Daxia. Dizem que o filho mais velho do general Ye também era habilidoso. Mas essa terceira senhorita, que tinha talento medíocre, não herdou o charme do pai. A nona princesa estudava artes marciais desde pequena e sempre conseguia humilhar a altiva terceira senhorita Ye. Infelizmente a nona princesa não era fácil de derrotar, e Ye Xiu não tinha poder para se vingar. Por causa disso, a terceira senhorita Ye temia e odiava a nona princesa. Quando a nona princesa ouviu Sussu dizer isso, ela ficou certa de que a outra tinha medo dela. A nona princesa disse, já que foi a princesa que te procurou para um duelo, o imperador e a imperatriz mãe naturalmente não dirão nada se algo der errado. A nona princesa assumirá a responsabilidade. Quanto a você, não se queixe com o general e se perder. Enquanto dizia isso, ela deu mais uma chicotada. Sussu empurrou o eunuco para o lado. Entendeu? A nona princesa sabia que ela estava indo para o palácio, então esperou especialmente aqui para bater nela e se vingar de Ye Bingshan. A nona princesa estava acostumada a bater na dona original do seu corpo, mas a antiga era malvada, especialmente obstinada e nunca reclamava. A nona princesa viu Sussu desviar, ergueu os lábios vermelhos. Pessoal, traga um chicote para Ye Xiu. Sussu originalmente não queria causar problemas. O mundo imortal estava cheio de desastres, e eles valorizavam a paz. Mas o mundo humano não era assim, eles gostavam de pisar nos fracos. Já que não podia evitar, Sussu simplesmente pegou um galho do chão. Não precisa, vou usar isso. Colocando o galho ao seu lado, a garota estava vestindo um casaco rosa claro e assumiu uma postura defensiva. A nona princesa riu com raiva. Você está tentando me humilhar? Sussu, você disse isso. Não vai chorar depois. A nona princesa agitou o chicote e o lançou em direção a Sussu. Sussu usou o galho para bloquear, o chicote atingiu o galho e o chicote saiu voando com o impacto. A nona princesa riu com desprezo. Sussu não disse nada e foi em direção a ela. No caminho da cultivação, você nunca deve temer nada. A dona original do seu corpo tinha medo da nona princesa, mas Sussu não tinha medo. Ela usou o galho como espada em um confronto leve com o chicote da nona princesa. Sua técnica de espada foi ensinada pelo mestre da seita Uji, a espada de sombras frias Uji, uma espada que poderia quebrar montanhas e cortar mares. O corpo de Ye Xiu não tinha ki espiritual, então não podia usar a técnica da espada King Hong, nem mesmo 1% do poder do espírito de espada. Mas para Sussu, o básico era o suficiente. O galho habilmente desviava do chicote afiado e se aproximou rapidamente da nona princesa. O chicote era uma arma de longa distância, de repente sendo atacada de perto, a nona princesa ficou confusa e foi atingida no braço. A nona princesa soltou o chicote com dor e no instante seguinte, o galho de árvore de Sussu estava pressionado contra o pescoço dela. De repente a nona princesa até sentiu que o que estava pressionando seu pescoço, na verdade, era uma espada afiada. Ela recuou instintivamente e tropeçou, caindo no chão. A criada do palácio correu para ajudá-la. Princesa. A nona princesa não podia acreditar, ela foi derrotada em 3 movimentos. Sussu recolheu o galho de árvore. Se você está bem, vou encontrar a imperatriz. A nona princesa corou, isso não é possível. Como ela poderia ser derrubada pelo galho de Ye Xiu? Antes disso, quando foi que Ye Xiu não era completamente impotente? Isso deve ser um acidente. A nona princesa não acreditava nisso, pegando o chicote do chão. Pare. O chicote rapidamente veio em direção a Sussu, obviamente mirando seu rosto.
Chuntaon se assustou e rapidamente se colocou na frente de Sussu. Se esse chicote acertasse o rosto de Chuntaon, ela imediatamente ficaria desfigurada. Sussu, vendo a nona princesa ser tão perversa, também ficou com raiva. Ela afastou Chuntaon e jogou o galho de árvore que estava em sua mão. O galho de árvore foi quebrado pelo chicote em duas partes. A parte inferior caiu no chão, enquanto a parte superior voou na direção do rosto da nona princesa. A nona princesa arregalou os olhos. Enquanto via o galho de árvore se aproximando de seu rosto, uma mão longa e bonita como jade interceptou o galho. Irmão imperador. Sussu olhou atentamente e viu um homem usando uma coroa de jade com olhos como estrelas frias segurando o galho de árvore. Ele estava vestindo um manto azul celeste com ombros largos e cintura fina, e tinha desenhos de nuvem bordados nas mangas. Neste momento ele franzia a testa enquanto olhava para Sussu. Sussu ficou paralisada, incrédula, murmurando, "Irmão sênior." A pessoa na frente dela era idêntica ao seu irmão sênior, Gonji Jivu. A única diferença era que esse homem tinha uma bondade a mais de um praticante de cultivo e era ainda mais atraente. Não sei quando a nona princesa cometeu uma ofensa contra a senhorita Ye-san. De fato, por que a terceira senhorita usaria tal atitude cruel para prejudicá-la? Xiao Lin perguntou friamente. Ao ouvir sua voz, Sussu sentiu um doce e amargo aperto no coração, até mesmo um sentimento de injustiça se formando. Ela mal conseguiu segurar as lágrimas. Mas esse não era seu próprio sentimento, seu irmão sênior era gentil e amável com ela. E ela o respeitava como respeitaria um irmão mais velho. Sussu nunca poderia ter esse sentimento de vergonha, como se fosse querer se enfiar nos braços dele. Obviamente, era o sentimento residual do antigo dono do corpo que estava causando isso. Ela imediatamente percebeu que a pessoa diante de seus olhos era ninguém menos que o sexto príncipe Xiao Lin, que Xiu o amava tão intensamente. Ela se lembrou de seu mestre e irmão que há muito tempo atrás, morreu na batalha entre os imortais e os demônios. Dizem que foi o próprio Lorde Demônio quem o matou. E depois disso sua amada Houguan também se sacrificou por amor. Ao ver que Sussu estava encarando Xiao Lin aturdida, a nona princesa começou a pular freneticamente. Irmão mais velho, ainda bem que você chegou a tempo, caso contrário, o rosto de Zhao Yu teria sido arruinado por essa mulher. Segurando seu pulso dolorido pela surra, a nona princesa estava se sentindo muito injustiçada. Xiao Lin perguntou, "O que a senhorita Ye tem a dizer?" Seu olhar estava um pouco frio, o que fez Sussu se sentir desconfortável. Passaram-se tantos anos desde a última vez que se encontraram, e agora seu querido mestre e irmão que costumava cuidar dela, era o irmão de outra pessoa, protegendo outra garota enquanto a encarava friamente.